Olá pessoal, meu nome é Fabrícia. Estou aqui hoje para falar sobre o assunto furto. Lembrando que aqui são apenas as minhas anotações pessoais que eu faço revisões para concurso público. Vamos iniciar então com o artigo 155 da parte especial do Código Penal. O artigo 155 fala: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Essa coisa alheia móvel, ela deve pertencer a alguém. Pode ser bens corpóreos, físicos e semoventes, isso é, os animais domésticos. Os animais selvagens, ele pertence à população, não a uma pessoa só. E os bens imóveis e imateriais, eles não são objeto aí do crime de furto. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Uma pena de médio potencial ofensivo e cabe aí suspensão condicional do processo. O crime de furto é um ânimos definitivos, que é se assenhorar definitivamente da coisa, mesmo que a pessoa que efetuou o furto venha dispor do objeto depois. Como a pena máxima do crime de furto simples vai de até 4 anos, é possível que o delegado de polícia arbitre a fiança na esfera policial quando lavrar o auto de infração. Coisa que não pertence a ninguém não pode ser objeto material do crime de furto. Como exemplo aqui, a areia do mar, a conchinha do mar, etc. Cadáver. Cadáver que pertence a uma instituição será crime o furto desse cadáver. Por exemplo, a faculdade que possui lá cadáveres para estudo, esse cadáver pertence à universidade, então o furto desse cadáver configurará o crime de furto, sim. Já aquele que não pertence a ninguém, que está sendo velado lá, ele já não configura o crime de furto, mas sim o de ocultação de cadáver. Os bens do falecido são dos herdeiros, o morto ele não é sujeito de direito. Coisa própria em posse de terceiro, se eu tenho um objeto que está na posse de outra pessoa e eu vou lá e pego, sem ela saber, não configura aí o crime de furto. Sujeito passivo não identificado. Subtrair o objeto de outra pessoa que não se sabe a identidade dela, ainda assim configura aí o crime de furto, pois é de ação penal pública incondicionada. É irrelevante se a vítima, que no caso não é nem sequer identificada, quer ou não a persecução penal. Aí temos aqui algumas situações específicas. O crime de furto de uso. Na verdade, nem é crime, né? Não configura o crime o furto de uso. Furto de uso, ele é quando a pessoa pega o objeto de outra pessoa sem que ela saiba, mas que ela tenha a intenção de devolver depois. É apenas para uso mesmo e tem alguns requisitos para que possa ser configurado aí o furto de uso. Que no caso é por um tempo determinado, a restituição deve ser imediata e espontânea, isso é, a pessoa tem que devolver por conta própria. A restituição deve ocorrer sem que a vítima perceba, o desconhecimento da vítima aí é essencial. A coisa deve ser infungível, isso é, os bens infungíveis são específicos e não podem ser substituídos por outros, o que já não acontece com o dinheiro. O dinheiro é um bem fungível, então se ocorreu o furto de dinheiro, aí, mesmo que venha devolver depois, será configurado o crime da mesma forma. Furto famélico. É aquele furto que se dá em razão da fome, não configura crime também. Ele tem a excludente de licitude chamada de estado de necessidade. Aí tem uma observação. Caso de pobreza não é pressuposto para caracterizar o furto famélico. É preciso que a pessoa realmente esteja em estado de necessidade, que sua vida aí dependa desse furto para configurar o furto famélico. Ladrão que furta ladrão
a crime, e aí o proprietário do bem, o proprietário original no caso, né, será o sujeito passivo aí dos dois furtos. Subtração por arrebatamento. Há o crime de furto, mas não de roubo. O de roubo é quando há violência ou grave ameaça. Aqui no crime na subtração por arrebatamento, esse tipo de furto ocorre quando há somente o contato físico para realizar a subtração. Não há nem, não deve haver, né, a violência ou grave ameaça, senão configuraria o crime de roubo. Aí nós temos aqui o momento consumativo do furto. Para o momento consumativo do furto, nós temos 4 teorias. A adotada no ordenamento brasileiro é esse apreensio e também pode ser chamado de amótio, que deve haver a inversão da posse, ainda que seja por um tempo curto, e não requer que a posse seja mansa e pacífica. Também há os outros 3, que não é adotado. Nesse aqui, basta haver o toque da coisa alheia para que aconteça a consumação do crime. Tem esse hablatio, que é necessário que a coisa seja transportada, ou seja, saia da esfera de vigilância da vítima. Esse aqui não é adotado no nosso ordenamento. A ilatio também não é, porque nela fala que a coisa furtada deve ser transportada para um local seguro. Aí aqui temos, consuma-se o crime de furto com a inversão da posse do bem, ainda que por um breve tempo, e em seguida a perseguição imediata do agente e recuperação da coisa furtada, sendo prescindível, isso é, dispensável, a posse mansa e pacífica ou desdita. Então, essa foi a parte 1 do crime de furto. Eu irei realizar a parte 2. Terá também a parte 3 e a parte 4, porque uma matéria um tanto extensa. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais.